E eu sinto que a iluminação é um tema importante para os prefeitos trazerem, ou não? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Posso falar? Olha, deve. Claro, deve. Iluminação, uso das calçadas, né? Então, assim, ter comércios embaixo e o fim dos muros, porque aquelas ruas de muros onde ninguém está olhando o que acontece na rua também é um problema que acaba gerando maior criminalidade. Então, são soluções realmente de urbanismo e de uso do espaço urbano que podem, sim, reduzir eu ia falar corrupção, a criminalidade. O criminoso é um oportunista. Desculpa. A ocasião faz o ladrão. Ele não gosta de trabalhar, não quer fazer do trabalho o seu meio de vida. Então ele olha um bairro iluminado, outro não iluminado, é uma questão óbvia. Então, assim, o município tem que ter esse olhar também de uma inteligência reversa. Ou seja, é só pensar o contrário do que o criminoso pensa, inclusive para fins até da proteção do próprio agente público, do próprio policial, porque ele também se vê em risco numa situação dessa, numa abordagem, etc. Sim. Então, assim, tem muitas coisas que o município tem que fazer, tem a questão das câmeras. Gente, isso também pode ser de um investimento, né, parceria com a iniciativa privada, porque as pessoas hoje, elas põem por conta própria. Entende? Então, assim, todo mundo quer uma cidade segura. Eu trabalhei há muitos anos atrás no Júri de Santo Amaro. Quando a gente conseguiu reduzir os homicídios lá, um trabalho muito... O que começou a acontecer? Aumentou o preço dos aluguéis, teve atividade econômica de novo, houve aumento da arrecadação dos impostos. Por quê? Porque um ambiente saudável gera coisas boas. É isso. Professor, eu lhe pergunto, qual grande Big Tech não gostaria de ter o seu nome nas câmeras do município inteiro de São Paulo? Do município inteiro. Câmeras pode falar a marca? Da Meta, da X. Imagina, como naming rights, como uma PPP. É possível. Sem gasto do poder público ainda. Porque só o que essa empresa vai ganhar de divulgação, ela já vai fazer com que seja muito mais bem-vinda em todos os outros municípios. Outro ponto que é importante falar é tocar no assunto de criminologia. E aí já é algo mais comprovado porque já foi aplicado em Nova York. Aquela teoria... Broken Windows. Exatamente. Para você que está em casa entender, o professor falou de forma bonita e chique aqui, eu vou falar em português. Conheci o autor. É a teoria da janela quebrada. O que diz a teoria da janela quebrada? Que se você está num ambiente que é todo pichado, com janelas quebradas, a tendência do indivíduo pegar uma pedra e quebrar outra janela é muito maior do que quando você caminha numa rua que ela está pavimentada, iluminada, arborizada, com as janelas ali totalmente espelhadas, bonitas. Isso reduz a criminalidade. Aliado a essa teoria da janela quebrada, Nova York reduziu drasticamente os seus índices de criminalidade, que eram tão ou talvez piores do que nós temos aqui nas principais capitais brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, utilizando-se da teoria eu fugi o nome. Nova York, tolerância zero. Tolerância zero, perdão, obrigado. Da tolerância zero. E quando a gente fala de tolerância zero é punir os pequenos crimes, os crimes de menor potencial ofensivo. Porque quando você tem aquela sensação de que irá existir uma punição, você não comete um crime. A partir do momento que você quebra uma janela, e aí utilizando-se da metáfora da teoria da janela quebrada, quando você quebra uma janela, porque você sabe que não vai acontecer nada com você, acabou. Eu dou esse exemplo em estádio de futebol. Estádio de futebol eu não consigo compreender. Parece que a pessoa entra, e aí ao invés de entrar no estádio, ela entra num portal. E aí os vândalos, que fazem parte de algumas torcidas organizadas, eles resolvem bater em policial, se bater. E qual é a punição que eles, de fato, acontece com eles? Teve um episódio entre Vasco e Atlético Paranaense, não sei se vocês vão se recordar, que foi assim, sanguinário. E ninguém foi preso. Isso há 10 anos atrás. Então assim, se a gente começar a ter sanção e acabar com esse sentimento de impunidade, automaticamente, com o passar dos anos, nós vamos ter pessoas crescendo, entendendo que, se eu cometer uma infração, não importa se ela é de baixo, médio ou alto potencial ofensivo, eu serei punido. Portanto, a cabeça e a cultura das pessoas fará com que a criminalidade seja reduzida. Doutor Flávio, e o uso de drone? É um mecanismo eficiente? Elaine, antes de eu responder o drone, eu vou só falar sobre essa questão da iluminação. Esse ponto fica bastante evidente no centro de São Paulo. Hoje, quando dá 6 horas,
no centro de São Paulo, você vê lojas fechadas, você não vê ninguém circulando pelo centro de São Paulo, e isso, lógico, que favorece o cometimento de crimes. Então, se você tem um ambiente iluminado, onde as pessoas frequentam e voltam a ocupar aquele ambiente, sem dúvida nenhuma, isso acaba afastando a criminalidade. Então, é algo que precisa ser repensado. Até há um projeto, agora recente, aqui na cidade, para levar a sede do governo para o centro de São Paulo, para tentar trazer vida para aquele ambiente que simplesmente deixa de existir. 6 horas da tarde é como se não existisse, e a noite cai e as pessoas simplesmente não caminham por aquele local. Então, vamos fazer uma brincadeira. Mas para o drone funcionar tem que ter iluminação. É verdade. O drone, sem dúvida nenhuma, é algo que deve ser pensado. Mas caímos num ponto importante. Investimento em tecnologia, isso é importantíssimo. E também preparo, capacitação daquele policial. Eu queria aproveitar e fazer um pequeno parênteses. Nós falamos muito de crime, de consequências, e tem algo que está sendo utilizado, que é bastante ligado à minha área de atuação atualmente, e que, por um ponto negativo, é utilizado, que é a questão das criptomoedas, dos criptoativos. Sim. O crime organizado tem se utilizado dessa nova tecnologia para utilizar esse dinheiro para formas escusas e lavar esse dinheiro. Então, o que isso demonstra? Demonstra que, se por um lado o crime organizado conhece e está se utilizando de novas tecnologias, por outro lado, o Estado também tem que estar capacitado para combater essa má utilização. Então, os policiais, o Ministério Público, o Judiciário, os juízes que vão julgar as questões, têm que estar preparados para poder, quando tiverem uma demanda que envolva essas novas tecnologias, estarem preparados para julgar da forma mais adequada, desculpe. Imagina. Mas o drone, então, é uma solução que os prefeitos podem, principalmente quando a gente fala da cidade do Rio de Janeiro. Que você... De alguma maneira, o drone, por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos o comércio na prefeitura, assim, da competência da prefeitura, o comércio que é o comércio irregular. O drone serviria muito bem para isso, até para fazer prova, né? Em procedimento administrativo. E já estão utilizando o drone para inibir invasões. Isso as prefeituras eu já percebi que estão fazendo. A gente precisa cuidar do quintal do feijão com arroz. Sabe, as invasões são exceção. O que a gente está pensando, por exemplo, hoje, morador de rua no centro de São Paulo, porque tem tráfico de drogas ali. E tem que coibir o tráfico. É uma questão econômica, inclusive. Porque quando não se combate o crime de maneira inteligente, você condena uma cidade a... Hoje, o centro da cidade de São Paulo é vazio à noite, sendo que a região que tem mais condições de habitabilidade, ou seja, todos os serviços públicos existem aos montes, tem transporte, tem escolas aqui estaduais no centro que foram fechadas por falta de aluno. Não, porque o povo foi embora de medo. É esse o problema. A prefeitura pode isentar empresas de impostos, como o ISS, por exemplo, para incentivá-las a vir para o centro. Porque o prefeito paga a conta do crime. A prefeitura paga a conta do crime. Embora seja de atribuição de outras instâncias, cai no colo da prefeitura o problema da segurança pública. E ela tem ferramentas, ou pode fomentar ferramentas, que vão resultar a médio e longo prazo. O Estado tem que, no curto prazo, que é o enfrentamento do crime organizado, é o Estado. O município não tem muito a fazer, a não ser informações de inteligência. Nesse caso tem uma questão que é o que a gente estava falando da certeza de punição. Quando você sabe que existe a possibilidade de ter um drone que vai filmar o que você está fazendo, você já não comete o crime. Não é só vamos ter as provas do que aconteceu. É evitar, porque a pessoa tem medo. Sei lá, se o drone está lá me filmando, eu não vou cometer o crime. Exato. Nós temos por coincidência, eu e o professor, nós temos um amigo em comum que ele é delegado. E conversando com ele, eu perguntei assim, eu falei, delegado, como é que funciona essa questão da delegacia, por exemplo? A delegacia, ela tá caindo aos pedaços, ela podia estar melhor, a questão da infraestrutura. Sabe o que ele me disse? Ele falou, cara, a prefeitura ajuda muito. A prefeitura manda material humano, ou seja, funcionários da prefeitura para trabalhar dentro da delegacia. A prefeitura, ela pode enviar os prestadores de serviço para fazer a reforma da fachada. A pior coisa que tem para você se sentir seguro, se você que está em casa já foi numa delegacia, sabe o que eu estou falando. Você chega na delegacia, às vezes está caindo aos pedaços, você tem medo. Você não sabe se você está seguro ou se você está inseguro. Por quê? Porque ela está ali, caindo aos pedaços, material velho. Isso é tudo serviço de investimento. Prefeitura pode investir recurso público também para essa área? Pode. Não só pode, como deve. Inclusive, existem vários e diversos convênios de ações
com forças-tarefas de utilização de polícia civil com guarda municipal, com fiscais. Aquelas ações, eu não sei se no teu bairro, de onde você está nos assistindo, tem aqueles pancadões, mas lá onde eu moro, Elaine, tem muito. São Paulo sofre muito na periferia com os pancadões. E o pancadão é bom só para a pessoa que não tem o que fazer, que gosta de estar lá porque ela não tem outra atividade. Agora, o morador que vai acordar cedo para trabalhar não gosta. Ou seja, 90% das pessoas não gostam. As prefeituras, elas têm que inibir, acabar com esse tipo de pancadão e em conjunto com a Polícia Civil, que dá o total apoio em conjunto com a Polícia Militar. Vejam, a responsabilidade da prefeitura, e aí eu volto lá no começo do programa quando o professor comentou, os prefeitos, os candidatos a prefeitos, eles se utilizam de muleta. Ah, não é culpa minha, isso não é responsabilidade. É sim, pode agregar muito com tudo que a gente falou, iluminação, inteligência, tecnologia, monitoramento, questão de PPPs, convênios, colocar a força-tarefa, fiscalização junto com a atuação da Polícia Civil. E depois, quando a gente for falar da Guarda Municipal, tem mais diversos temas. Você falou das delegacias e me fez pensar numa questão, delegacia da mulher. Tem muitas cidades que nem tem delegacia da mulher, Mônica. ou que fecha à noite. Fecha. E aí a mulher que é vítima de qualquer tipo de violência não tem para onde ir. Então isso é uma coisa estrutural simples de se fazer.